Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 36. Capítulo 439. Avanço para o Reino Supremo. Essa pessoa parece ser aquela por quem a família Lin ofereceu uma recompensa pela morte de Lin Mo. Enquanto todos observavam o campo de batalha da tribulação Relâmpago à distância, uma voz surpresa soou de repente. No centro do campo de batalha da tribulação Relâmpago, a batalha já se aproximava do fim, e as 9 figuras supremas de Relâmpago que desafiavam os céus haviam se tornado extremamente fracas. As ofensivas que eles desencadearam também enfraqueceram consideravelmente, já não sendo tão devastadoras para o mundo como no início. A batalha deve terminar agora. Já chega, vamos parar por aqui hoje. Jian Li respirou fundo. Imediatamente depois, Jian Li ativou a escritura imortal da reencarnação dentro de seu corpo, e o poder do corpo imortal das miríades de leis foi plenamente posto em prática por Jian Li. Bang, bang, bang. O punho da reencarnação eterna, carregando uma aura aterradora e destruidora de mundos, avançou com força. 1, 2, 3. Os fantasmas de relâmpago ao redor foram transformados em raios pelo poder aterrador de Jian Li, um a um, desaparecendo no ar. À medida que as numerosas figuras de relâmpagos supremos que desafiavam o céu se dissipavam, as nuvens escuras e o poder dos relâmpagos no céu também começaram a se dissipar lentamente. Estrondo. Após a tribulação dos relâmpagos e as figuras de relâmpagos ao redor se dissiparem completamente, um deslumbrante fluxo de luz dourada desceu do céu. O feixe de luz envolveu todo o corpo de Jian Li com extrema velocidade. Jian Li apenas sentiu um poder misterioso surgir dentro de seu corpo, e uma marca dourada se formou em sua pele. Esta é a marca do Supremo? Jian Li murmurou para si mesmo que após passar pela tribulação do relâmpago, uma impressão suprema se formaria dentro do corpo. Este também era um símbolo de um especialista supremo, significando que alguém havia entrado completamente no Reino Supremo. Com a formação da marca suprema, a aura do Reino Supremo emanou de Jian Li. Além disso, após ser temperado pela lei do relâmpago celestial e pela anômala tribulação do relâmpago, o Reino Supremo de Jian Li já estava completamente estável. Uma energia espiritual pulsava continuamente em seu corpo, e uma imensa força emanava, proporcionando a Jian Li uma abundância de vigor. Já que alcancei um avanço significativo, devo me preparar para partir. Jian Li respirou fundo e então acelerou em direção às ruínas abaixo. Devido ao bombardeio da suprema tribulação relâmpago, a caverna abaixo desabou completamente. As numerosas formações que Jian Li havia estabelecido também foram completamente destruídas. Na área central das ruínas, a outra encarnação de Jian Li ainda absorvia poder espiritual, familiarizando-se com o poder do corpo do deus da batalha. Coletem. Logo em seguida, Jian Li guardou sua encarnação. Jian Li já não prestava atenção aos fragmentos de formação circundantes nem a qualquer outra coisa. Preciso encontrar recursos novamente, suspirou Jian Li. Embora eu tenha alcançado o Reino Supremo desta vez, o consumo também foi imenso. Todos os recursos que eu havia encontrado anteriormente estavam completamente esgotados. No entanto, Jian Li não se importava, sua força era o fundamental. Uma vez que sua força aumentasse, todo o resto viria por consequência. Mestre, parece que um grande grupo de cultivadores está se aproximando lá fora. No momento em que Jian Li estava prestes a partir, o espaço oscilou e a besta do pesadelo emergiu do reino do vazio. Alguém se aproximando? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Já está assim por aqui. Será que ainda tem gente tentando catar restos? Então vamos dar uma olhada. Jian Li falou lentamente agora que sua força havia atingido esse nível. Contanto que não encontrasse aqueles antigos personagens de nível monstruoso, Jian Li podia ir a qualquer lugar no continente antigo estéreo. Será que é mesmo Jian Li, aquele que matou Lin Mo? A força dele é simplesmente assustadora demais. Não me enganarei, já examinei essa recompensa muitas vezes. É aquele Jian Li da seita demoníaca primordial. Não é à toa que sua força é tão assustadora, afinal, ele é o demônio incomparável que subjugou o jovem imperador Lin. Faz todo sentido. A seita demoníaca primordial faz jus à sua reputação de força colossal no continente antigo estéreo. Uma figura de nível santo possui um talento e uma força tão aterradores. A família Lin talvez não consiga conter este dragão que está passando por aqui. A família Lin enlouqueceu de vez, oferecendo uma arma meio imperador e uma arte imperial como recompensa, só para capturar esse Jian Li. Este Jian Li provavelmente está condenado, e as outras entradas e saídas nas planícies do norte estão completamente seladas. Então a seita demoníaca primordial não pode fornecer nenhum apoio. À beira da selva com a identidade de Jian Li revelada. O foco da conversa de todos mudou da tribulação do relâmpago para a recompensa oferecida pela família Lin pela cabeça de Jian Li. Muitas pessoas olhavam com expectativa para a selva central, que havia se transformado em ruínas. A notícia de que Jian Li havia matado Lin Mo se espalhou rapidamente. A família Lin ofereceu uma recompensa. Quem conseguisse capturar Jian Li vivo receberia uma arma meio imperador e uma arte imperial como recompensa da família Lin. Com a divulgação da recompensa oferecida pela família Lin, toda a região das planícies do norte ficou em polvorosa, e muitas das principais forças armadas da região se uniram à busca por Jian Li. Afinal, aquela era uma arma meio imperador, uma arma suprema abaixo das armas imperiais, possuindo poder destrutivo para o mundo, capaz de suprimir os alicerces de uma terra sagrada. Muitas forças do nível da terra sagrada sequer possuíam armas de meio imperador, o que demonstra o quão preciosas elas eram.
Sem mencionar que também existia uma arte imperial que era uma base ainda mais sólida que podia ser transmitida por incontáveis anos. Então não era de admirar que as forças de elite se sentissem tentadas. Mesmo que não pudessem usá-lo para si próprios, a família Lin também afirmou que ele poderia ser trocado por outras riquezas equivalentes e inúmeros recursos. Muitas pessoas foram tentadas. Embora a família Lin fosse extremamente arrogante, eles tinham credibilidade. Hahaha, a riqueza da família Lin, nossa terra sagrada da pena caída a deseja. Nesse instante, uma voz autoritária ecoou nos ouvidos de todos. Um grupo de cultivadores vestidos com túnicas taoístas negras surgiu repentinamente de longe. Todos esses cultivadores possuíam auras extremamente intensas e seus olhos estavam repletos de desejo fervoroso. À frente deles estava um jovem que segurava um leque de jade. O jovem tinha lábios finos, olhos extremamente penetrantes e uma aura extremamente poderosa que o envolvia. Ao lado do jovem estava um velho com uma aura decadente. Os olhos do velho estavam ligeiramente semicerrados, e vestígios de deterioração do tempo o envolviam por completo, como se pudesse perecer a qualquer momento. Esse é o santo da terra sagrada da pena caída, Qian Yuan. Não acredito que seja ele. Caramba, ele trouxe tanta gente, até o ancestral da seita foi trazido. Parece que ele está mesmo determinado a vencer. Que descaramento. Assim que a notícia se espalhou, ele trouxe gente para cá. Ele deve ter usado algum talismã de teletransporte. Seu ancestral se tornou um demônio que desafia os céus no 9º nível do Reino Supremo, milhares de anos atrás. Quem sabe em que reino ele chegou agora? A multidão ao redor discutia animadamente, olhando para o velho ao lado do jovem com extrema apreensão. Descobriu-se que o velho era o ancestral antigo da Terra Sagrada da Pena Caída, dotado de força monstruosa. Todos, por favor, deem as caras à Terra Sagrada da Pena Caída e retirem-se. Deixem essa pessoa conosco. O ancestral Pena Caída falou lentamente. Sua voz carregava um senso de opressão incomparavelmente dominador, e seu tom era repleto de desprezo. Dengue. Assim que as palavras do velho ancestral da pena caída foram proferidas, uma lança negra como a noite surgiu no reino do vazio. A lança atravessou instantaneamente o corpo do velho. Então, uma força aterradora explodiu, e incontáveis jatos de sangue fresco e carne dilacerada espirraram por toda parte. Capítulo 440. Quero apoderar-me da recompensa. Uma aura aterradora se alastrava por toda parte, e o cheiro de sangue se espalhava. Todos ao redor observavam a cena diante de si, com a cabeça a mil. A aura ao redor continuava a se agitar, e o que aumentava, mas todos sentiam um arrepio no coração. O que foi aquilo? Uma lança repentina. Esse era o ancestral ancião da Terra Sagrada da Pena Caída, o ancestral ancião da Pena Caída, que alcançou a posição de supremo dezenas de milhares de anos atrás. Como ele pôde desaparecer em um instante? O medo e a dúvida enchiam seus corações. Todos sentiam inúmeros medos. Qian Yuan, da Terra Sagrada da Pena Caída, tremia incessantemente, seus olhos opacos, seu corpo inteiro manchado de vermelho com inúmeras quantidades de sangue fresco. Por quê? Porque o velho ancestral se foi. Por quê? Os outros discípulos da Terra Sagrada da Pena Caída ficaram completamente atônitos. Muitos ficaram apavorados a ponto de se urinarem nas calças com essa mudança repentina. Seu velho, ainda quer lidar comigo? Só na sua próxima vida. Uma voz fria ressoou. Logo em seguida, um jovem de rara beleza sobrevoou o local vindo de longe. O jovem era Jian Li. Após receber a informação, Jian Li saiu correndo. Um mero supremo aleijado com um pé na cova, ousou conspirar contra ele. Ele realmente não conhecia a morte. Jian Li murmurou algo para si mesmo. Após alcançar o Reino Supremo, Jian Li já não tinha noção da sua própria força. Um ancestral da Terra Sagrada tão debilitado era simplesmente um ser que Jian Li poderia facilmente subjugar e matar. É o Jian Li, meu Deus, é mesmo Jian Li, ele saiu do armário. Será que a força dele é tão assustadora assim? O ancestral supremo do 9º nível, Pena Caída, foi morto instantaneamente, assim sem mais nem menos, é um absurdo demais. Não é de admirar que a família Lin tenha oferecido uma recompensa por uma arma meio imperador, afinal, sua força é realmente formidável. Isto não é uma recompensa, é claramente uma sentença de morte. Quem quiser esta recompensa pode ficar com ela, eu não estou interessado. A multidão ao longe, ao ver o súbito aparecimento de Jian Li, começou a discutir animadamente. Seus olhares em direção a Jian Li eram de um medo incomum. Eles jamais imaginaram que a força de Jian Li fosse tão assustadora. O ancestral supremo do 9º nível, Pena Caída, foi destruído por um único movimento seu. Você realmente ousou matar nosso velho ancestral, Qian Yuan, o filho divino da Terra Sagrada da Pena Caída, gaguejou já um tanto incoerente. Dengue. Antes que ele terminasse de falar, o corpo de Jian Li já havia aparecido diante de Qian Yuan, seu pé direito golpeando o chão com imensa força. O corpo de Qian Yuan foi pisoteado diretamente por Jian Li. Uma terrível sensação de opressão e medo tomou conta de todo o corpo de Qian Yuan. Os outros discípulos da Terra Sagrada da Pena Caída que estavam por perto foram subjugados pela aura aterradora que emanava de Jian Li, ficando imóveis. Diga-me, afinal, do que se trata essa recompensa da família Lin? Perguntou Jian Li, indiferente. Nesse instante, ele ouvirá alguns trechos de conversas ao seu redor, mas não tinha clareza sobre a situação específica. Eu vou te contar, não me mate. Qian Yuan finalmente caiu em si, percebendo a situação difícil em que se encontrava. Esquece, é muito trabalhoso. Besta do pesadelo, procure em sua alma. Jian Li pareceu ter se lembrado de algo e então disse indiferentemente. Assim que Jian Li falou, o corpo de Qian Yuan tremeu ainda mais, e seu coração afundou completamente.
Grande demônio, isto é um grande demônio. Por que ele seria tão tolo a ponto de procurar esse grande demônio pela recompensa da família Lin? Mestre, eu amo este trabalho mais do que qualquer outro, vou limpar a alma dele agora mesmo. Uma massa de qi negro emanou do corpo de Jian Li, era a besta do pesadelo. Logo em seguida, a besta do pesadelo, com um sorriso sinistro, penetrou diretamente na mente de Qian Yuan. Ah não, me solte, eu não vou me atrever de novo. Conforme a besta do pesadelo se aprofundava, Qian Yuan soltou um grito dilacerante, o som estridente fazendo com que todos ao redor sentissem um intenso medo. Esse Jian Li era realmente dominador demais. Ele chegou a usar o método de busca interior de forma direta. Ninguém ao redor ousava se mexer, nem mesmo respirar, temendo que Jian Li, num acesso de energia vital, os matasse a todos. Em pouco tempo, a besta do pesadelo terminou de vasculhar as memórias de Qian Yuan. O poder da alma de Qian Yuan também foi completamente aniquilado, transformando-o em um cadáver. Os outros discípulos da Terra Sagrada da Pena Caída também foram diretamente subjugados e mortos pela aura aterradora de Jian Li. Seu sangue fresco tingiu todo o chão de vermelho, e um forte cheiro de sangue impregnou continuamente os arredores. Quanto aos outros, Jian Li os ignorou. Eles eram apenas cultivadores comuns com força inferior. Jian Li não era nenhum rei demônio. Imediatamente depois, a besta do pesadelo informou Jian Li sobre as informações que havia obtido de Qian Yuan. Além de oferecer uma recompensa, a família Lin também havia bloqueado as rotas de saída da planície norte. Além disso, eles também encontraram muitos especialistas de alto nível da seita imortal reversa para, em conjunto, procurar e capturar Jian Li. Embora a seita imortal reversa fosse bastante secreta em outras partes do antigo continente estéreo, ela tinha uma reputação bastante infame na planície norte. Além disso, seus métodos eram bastante surpreendentes. Eles não mediam esforços para atingir seus objetivos e sua eficiência era altíssima. Sua força oculta era extremamente profunda, aos olhos de muitas das principais forças da planície norte. A força da seita imortal reversa não era inferior à das gigantescas forças de elite da região central. Eles realmente têm uma alta opinião de mim, causando tantos problemas, sussurrou Jian Li, com os olhos cheios de uma expressão fria. Originalmente, Jian Li planejava partir logo após realizar uma descoberta revolucionária. No entanto, se a família Lin insistisse em fazer essa brincadeira, Jian Li não se importaria de entrar na brincadeira. Afinal, era uma força de elite com 3 quase imperadores, com fundamentos extremamente sólidos. Se ele pudesse tirar algum proveito disso, seria definitivamente excelente. Certo, talvez ele pudesse ir lá e reivindicar essa recompensa a ele mesmo. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele poderia criar um clone e usar sua encarnação para trocar pela recompensa. Afinal, era uma arma de meio imperador e uma técnica de imperador. Se ele conseguisse obtê-la, sua força certamente aumentaria consideravelmente. Sua família Lin certamente não esperaria que ele tivesse meios tão extraordinários. Quanto mais Jian Li pensava nisso, mais viável parecia. Essa recompensa não poderia ser dada a outros de forma barata. No entanto, essa questão ainda precisava ser cuidadosamente planejada. Logo em seguida, Jian Li recolheu os despojos de guerra de Qian Yuan e dos outros, e rapidamente deixou o local. Agora que Jian Li finalmente foi embora, eu estava morrendo de medo. Como pode existir uma pessoa tão assustadora? Sim, achei que fosse uma boa oportunidade para ficar rico, mas não esperava que fosse uma sentença de morte. O ancestral Pena Caída do 9º nível do Reino Supremo foi facilmente morto por ele. É simplesmente ultrajante demais? Como era de se esperar de alguém da seita demoníaca primordial, esse talento e força são verdadeiramente indescritíveis. Que a morte de Lin Mo pelas suas mãos seja completamente justificada. Após a saída de Jian Li, todos os presentes soltaram um suspiro pesado de alívio. A pressão que Jian Li exercia sobre eles era simplesmente insuportável. Estar perto de Jian Li dava a sensação de que eles poderiam ser mortos a qualquer momento. Capítulo 441 Yexingen. Onde está Jian Li? Disseram que ele estava aqui, mas não vejo nenhum sinal dele. Uma voz apressada soou. Um grupo de cultivadores usando máscaras vermelho-sangue voou rapidamente em direção à borda da selva devastada. Liderando-os estava um homem com uma máscara preta. O homem de máscara preta era alto e emanava um qi escarlate e poder sanguíneo. Bum! Uma força poderosa emanou do homem de máscara negra, e esse poder aterrador subjugou instantaneamente muitos dos cultivadores presentes, lançando-os ao chão. Para onde Jian Li foi? Fale depressa. Uma voz rouca saiu da garganta do homem de máscara preta. Todos os presentes sentiram uma forte sensação de opressão, como se pudessem ser esmagados até a morte por esse poder a qualquer momento. Planícies do Norte. 3 domínios místicos. Nesse momento, os 3 domínios místicos estavam cobertos por uma rede. Por alguma razão desconhecida, a notícia sobre Jian Li nos 3 domínios místicos espalhou-se repentinamente por todos os cantos das planícies do norte. Cada vez mais cultivadores corriam em direção aos 3 domínios místicos, desejando capturar Jian Li e obter a recompensa da família Lin das planícies do norte. A notícia da morte do ancestral Pena Caída também se espalhou, mas essa notícia não assustou as muitas existências daquelas forças de elite. Afinal, o ancestral Pena Caída era uma figura de milhares de anos atrás, um velho com apenas meio fôlego de vida. Naturalmente, eles não lhe dariam muita atenção. Caso contrário, a terra sagrada da Pena Caída não estaria em uma posição intermediária ou inferior entre as muitas terras sagradas das planícies do norte. Com a morte do ancestral Pena Caída, toda a terra sagrada da Pena Caída pode entrar em declínio. Se não for tratado adequadamente, é muito possível que chegue a cair fora do alcance das forças do nível da terra sagrada. Contudo, ninguém parecia se importar com esta terra sagrada agora. O que atraía a atenção de todos era apenas Jian Li. Capturar Jian Li lhes garantiria a amizade da família Lin, uma arma meio imperador e artes imperiais.
Um vale nos 3 domínios místicos. O clima aqui estava agradável e havia paisagens fascinantes por toda parte. De um lado do vale, um jovem esguio e uma mulher encantadora com um longo vestido roxo caminhavam lentamente para a frente. Os dois conversaram e riram durante todo o caminho, parecendo estar em perfeita harmonia. Irmão Sênior, nosso ancestral nos disse para capturar Jian Li para espalhar o prestígio de nossa terra sagrada do universo. Será que podemos simplesmente ficar aqui passeando? A mulher encantadora colheu uma flor perfumada à beira da estrada e falou lentamente. O jovem se espreguiçou, com os olhos cheios de preguiça. Qual a pressa? O Jian Li consegue até matar o velho ancestral da pena caída. Ele é um grande demônio problemático. Além disso, tem tanta gente indo agora. Se formos um pouco mais tarde, talvez as chances sejam maiores. Vamos só dar uma voltinha primeiro. Aquele grande demônio pode esperar, disse o jovem com leveza. Hehe, o irmão Sênior tem razão. Depois de cultivar na seita por tanto tempo, é bom sair, se divertir e relaxar. A mulher encantadora inalou a fragrância da flor fresca que tinha na mão, com os olhos cheios de alegria. Os dois eram o filho divino e a filha divina da terra sagrada do universo, nas planícies do norte, Yexingen e Tang Yunin. Seu talento e força eram extremamente poderosos, e seu reino já havia alcançado o reino supremo. A Terra Sagrada do Universo era uma das principais forças de nível Terra Sagrada nas planícies do norte, e sua presença já havia produzido figuras de nível imperador no passado. Embora não pudessem se comparar à família Lin, que tinha 3 quase imperadores em uma única família, eles ainda eram uma força de elite nas planícies do norte. Os dois receberam ordens do ancestral de sua Terra Sagrada para irem aos 3 domínios místicos encontrar Jian Li e ver se conseguiam capturá-lo, a fim de espalhar o prestígio de sua Terra Sagrada do Universo. Irmão Sênior, ouvi dizer que há uma fonte termal maravilhosa não muito longe dos 3 domínios místicos. Quero ir lá relaxar. Tang Yunin pareceu ter se lembrado de algo, seus grandes e adoráveis olhos fixos em Yexingen, cheios de desejo. Normalmente, ela naturalmente não se atreveria a ir sozinha. No entanto, agora, os 3 domínios místicos eram uma incógnita, e ninguém sabia que tipo de existências aterrorizantes poderiam encontrar. Seu ancestral também os havia instruído a agir em conjunto, e independentemente do resultado, sua segurança era a prioridade máxima. A boca de Yexingen se contraiu levemente. Águas termais. Ele sabia da existência daquela fonte termal. Não ficava perto. Estava a milhares de quilômetros de distância. Mesmo que viajassem a uma velocidade extrema, ainda levariam um tempo considerável para chegar lá. A situação atual era complexa. Ir até lá seria muito perigoso. Irmão Sênior, por favor, concorde comigo, por favor, só desta vez. Depois de relaxar naquela fonte termal, posso lhe conceder uma condição. Tang Yunin olhou para Yexingen com olhos sedutores, fazendo beicinho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, só desta vez. Yexingen respirou fundo, com os olhos cheios de carinho. Os dois cresceram juntos na Terra Sagrada do Universo desde a infância. Devido aos seus talentos excepcionais, eles se tornaram um grupo unido, e o laço entre eles já era muito profundo. Eba, o irmão Sênior é o melhor. Ao ver Yexingen concordar, Tang Yunin ergueu seu pequeno punho rosado, revelando uma expressão de alegria. Bum! Quando os dois estavam prestes a ir para a fonte termal mencionada por Tang Yunin, uma súbita e imensa sensação de opressão os atingiu. Os dois imediatamente sentiram seus corpos oprimidos por uma força aterradora, e uma vasta aura pareceu envolver o mundo inteiro. Svi, svi, svi. Imediatamente depois, um raio de luz passou por cima, imobilizando completamente o corpo de Tang Yunin. Irmão Sênior, me salve. Tang Yunin sentiu que não conseguia mais usar suas forças e gritou por socorro. Quem é você? Apareça agora. Os olhos de Yexingen estavam injetados de sangue, repletos de uma aura sangrenta. Svi, svi, svi. Imediatamente depois, um enorme pergaminho que obscureceu o céu apareceu acima. Inúmeras espadas afiadas cor de sangue surgiram instantaneamente, isolando os arredores de Yexingen e apontando diretamente para seus pontos vitais. Engoli em seco. Yexingen engoliu em seco, suando frio sem parar. Ele sentia que aquelas espadas afiadas cor de sangue ao seu redor estavam entrelaçadas com uma lei da morte extremamente poderosa. Essa lei da morte parecia querer aniquilar tudo. Somos da Terra Sagrada do Universo. Se ousarem nos tocar, não suportarão as consequências. Yexingen conteve o choque em seu coração e então falou. Já que essa pessoa não os matou diretamente, ela deve ter alguns escrúpulos ou exigências, contanto que ele percebesse sua fraqueza ou ameaçasse. Rasgar. Nesse instante, um som de rasgo chegou aos ouvidos de Yexingen. Uma grande espada dourada surgiu repentinamente diante de Tang Yunin, que estava imobilizado não muito longe dali. A espada dourada perfurou instantaneamente o baixo ventre de Tang Yunin, e sangue jorrou continuamente da ferida. Irmão Sênior, eu estou sofrendo muito, disse Tang Yunin, tremendo com um medo imenso se espalhando por seu coração. Essa espada dourada parecia emanar uma aura que aniquilava tudo, deixando-a completamente sem forças para resistir. Detesto quando me ameaçam. Se continuar a tagarelar, sua bela e encantadora irmã mais nova vai perecer. Uma voz fria soou no ouvido de Yexingen. Capítulo 442 Vale dos Pinheiros. O coração de Yexingen se encheu de uma fúria imensa ao ver sua irmã Júnior suportando tamanha dor. No entanto, assim que aquela voz soou, foi como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre seu coração. Agora que ambos estavam à mercê de outros, como ele pôde ser tão tolo a ponto de pensar em ameaçá-los? Inúmeros arrependimentos invadiram o coração de Yexingen. Sênior, fique à vontade para me dar ordens.
Temos muitos tesouros conosco. Contanto que o Sênior não machuque minha irmã Júnior, farei qualquer coisa. Yi Xinggen rangeu os dentes e disse: Bom, como esperado do filho divino da terra sagrada do universo, você reconheceu a situação tão rapidamente. Uma voz clara e fria soou. Imediatamente depois, o reino do vazio tremeu, e uma figura com uma aura transcendente, como um imortal banido, apareceu ao lado dos dois. No entanto, aquela figura usava uma máscara prateada que lhe ocultava o rosto. A consciência de Tang Yunin já estava um tanto dispersa, embora seu cultivo fosse poderoso, tendo alcançado o reino supremo. Sua força física havia atingido um nível extremamente formidável. Contudo, a grande espada dourada estava entrelaçada com uma intenção de espada incomparável e uma lei de aniquilação, tornando impossível sua recuperação. Assim que a figura falou, um sentimento de desespero surgiu imediatamente no coração de Yi Xinggen. Essa pessoa sabia que era da terra sagrada do universo, mas mesmo assim ousou agir dessa maneira, demonstrando claramente que premeditou o ato. O que eu quero que você faça é muito simples. Capture Jian Li e depois me entregue o armamento meio imperador e a arte imperial que a família Lin está oferecendo como recompensa, disse a figura indiferentemente. Sênior, tantas pessoas querem capturar Jian Li agora. Eu sou apenas um cultivador no estágio inicial do Reino Supremo. Como eu poderia conseguir tirá-lo de tantas pessoas? Perguntou Yi Xinggen. Não precisa se preocupar com isso. Se você me ouvir, naturalmente conseguirá capturar Jian Li. Se não quiser, encontrarei outra pessoa, disse a figura indiferente com um tom de voz carregado de intenções arrepiantes. O coração de Yi Xinggen afundou. Parecia não haver espaço para negociação. Eu concordo. Yi Xinggen rangeu os dentes e disse. Agora Tang Yunin estava sendo mantida como refém por ele, e sua força era tão formidável que Yi Xinggen não tinha como resistir. Isso mesmo. Contanto que siga minhas instruções, você certamente conseguirá capturar Jian Li. Ninguém entende Jian Li melhor do que eu. A figura continuou confiante. O coração de Yi Xinggen estava cheio de amargura. Capturá-lo mesmo? Então por que você não vai você mesmo? No entanto, Yi Xinggen não tinha mais escolha. Sênior, com certeza obedecerei às suas instruções e farei o meu melhor para capturar a recompensa e oferecê-la ao Sênior. Yi Xinggen rangeu os dentes e disse. Além disso, preciso deixar algo com você. A figura assentiu com a cabeça e disse indiferentemente. 3 domínios místicos. Vale do Bosque de Pinheiros. O Vale do Bosque de Pinheiros é um vale extremamente vasto nos 3 domínios místicos. É repleto de árvores imponentes, abundante ki espiritual do céu e da terra, e cercado por muitas bestas exóticas e poderosas. Muitos cultivadores vêm aqui em busca de oportunidades, tornando este um local extremamente movimentado nos 3 domínios místicos. Rápido, aquele Jian Li está agora no Vale do Bosque de Pinheiros. Capturá-lo nos permitirá reivindicar o armamento meio imperador e a arte imperial da família Lin. Sério? Como é que esse Jian Li veio parar aqui? A força dele é tão formidável, não estaríamos nos entregando a ele se fossemos. Então suas notícias estão desatualizadas. Não faz muito tempo, Jian Li foi ferido por um protetor da seita imortal reversa. Agora ele não tem muita força para lutar e está fugindo desesperadamente. Sério? Se for esse o caso, nós também não temos uma chance? Contanto que capturemos Jian Li, podemos reivindicar a recompensa da família Lin. Quem diria não? Esta é a nossa grande oportunidade. Vamos formar uma equipe e procurá-lo juntos. Se o encontrarmos, reivindicaremos juntos a recompensa da família Lin. Ataquem. Juntos eu também quero ir. Vamos juntos. O Vale do Bosque de Pinheiros estava incrivelmente animado, com todos procurando com entusiasmo pela figura de Jian Li. Entre eles estavam pessoas de algumas das maiores potências, que haviam cercado todo o Vale do Bosque de Pinheiros de forma tão compacta que nem mesmo uma gota d'água conseguia passar. Todos queriam capturar Jian Li e trocá-lo pela recompensa da família Lin. Será que Jian Li realmente chegou a esse ponto? Em uma pequena trilha no vale, Yi Xinggen franziu a testa profundamente. Antes de chegar, Yi Xinggen ouvirá dizer que Jian Li havia derrotado facilmente o ancião da Terra Sagrada da Pena Caída, e que sua força era insondável. Embora o protetor da seita imortal reversa possuísse uma força assombrosa e fosse uma figura de destaque no grande reino venerável, forçar Jian Li a esse ponto ainda era um pouco fantasioso demais. Yi Xinggen estava acompanhado por vários anciãos da Terra Sagrada do Universo, que já o aguardavam há algum tempo perto do Vale do Bosque de Pinheiros. Vossa Alteza, o Filho Divino, é possível que Jian Li tenha usado algum trunfo poderoso para matar o ancestral Pena Caída. É natural que ele tenha sido ferido pelo protetor da seita imortal reversa. O mais urgente é encontrar Jian Li primeiro, disse lentamente um ancião da Terra Sagrada do Universo. Então vamos até a montanha majestosa do céu e ver se conseguimos pegar o Jian Li lá, disse Yi Xinggen. Vossa Alteza, o Filho Divino, não deveríamos procurar em outros lugares? Aquela montanha Songtian está sob o controle da família Lin. Jian Li provavelmente não iria lá para cair em uma armadilha. Outro ancião interveio. É verdade. Jian Li está gravemente ferido. Ele estaria muito ocupado se escondendo. Então como poderia ir em direção ao território da família Lin? Outros anciãos também se manifestaram. Todo o Vale do Bosque de Pinheiros estava densamente povoado por cultivadores e diversas formações de alto nível. Nem mesmo uma mosca conseguiria escapar, especialmente a montanha Songtian, onde um grande número de cultivadores da família Lin se reunia, tornando-a o local mais fortemente guardado de todo o Vale do Bosque de Pinheiros. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. Com tanta gente em outras áreas, talvez Jian Li faça ao contrário, disse Yi Xinggen indiferente.
Naturalmente, aquele não era o lugar para onde ele queria ir, mas sim o local que a pessoa misteriosa lhe indicara. Ele disse a Ye Xinggen que contanto que fosse até a montanha Songtian, certamente conseguiria capturar Jian Li. Ye Xinggen estava à mercê de outros e só podia obedecer às ordens da pessoa misteriosa. Muito bem, muito bem. Já que Vossa Alteza, o filho divino, teve uma ideia, então vamos para a montanha Songtian, disse um ancião em voz grave. Ye Xinggen assentiu com a cabeça e, em seguida, liderou os muitos anciãos da terra sagrada do universo, dirigindo-se rapidamente para a montanha Songtian. Montanha Songtian. Dentro de um pavilhão na montanha Songtian. Ao redor do pavilhão havia muitas plantas espirituais, que emanavam uma rica energia espiritual e uma fragrância nítida. Protetor Shen, muito obrigado por desta vez ter ferido aquela pequena besta, fazendo-a fugir como um cão no vale do bosque de pinheiros. No centro do pavilhão, o chefe da família contemplou a bela paisagem ao redor e disse lentamente. Ao lado do chefe da família estava um homem vestido com um manto preto e usando uma máscara dourada. Capítulo 443 Prisão. O patriarca Lin é muito educado. Aquele grande demônio era alguém que nossa seita imortal reversa estava determinada a matar de qualquer maneira, então isso foi apenas uma tarefa secundária conveniente, disse o homem da máscara dourada com indiferença. Descobriu-se que esse homem com máscara dourada era Shen Tianmao, um protetor da seita imortal reversa. É uma pena que aquele pequeno demônio tenha dominado tantos métodos que desafiam os céus e tenha conseguido escapar das minhas mãos, continuou Shen Tianmao, suspirando com pesar. Shen Tianmao naturalmente desejava a recompensa da família Lin, pois se tratava de uma arma semi-imperador e uma arte imperial. Se ele conseguisse obtê-lo, certamente aumentaria muito sua força. Não importa, agora todo o Vale do Bosque de Pinheiros está isolado. Mesmo que ele tenha habilidades que desafiam os céus, não deveria nem pensar em escapar, disse o chefe da família friamente, com os olhos cheios de uma intenção assassina implacável. O assassinato de seu filho, Lin Mo por Jian Li, sem dúvida levou a família Lin ao frenesi. Agora que Jian Li estava prestes a ser capturado, o chefe da família desejava poder prendê-lo imediatamente e torturá-lo 1000 vezes. A propósito, protetor Shen, como está a situação nas planícies centrais? Nossa família Lin precisa intervir? O chefe da família pareceu se lembrar de algo e perguntou. A seita demoníaca primordial e a terra sagrada do caos nas planícies centrais são um lixo. Sob o exército da raça das trevas, eles nem sequer têm coragem de resistir. Em breve conquistaremos toda a planície central. Shen Tianmao soltou uma gargalhada sonora. Parece que a terra sagrada do caos e a seita demoníaca primordial são apenas uma turba desorganizada. No entanto, ainda precisamos ter cuidado com as raças das trevas. São pessoas sem escrúpulos, disse o chefe da família gravemente. Shen Tianmao assentiu. As raças das trevas eram de fato pessoas sem escrúpulos. No entanto, como optaram por cooperar com as raças das trevas, já haviam feito preparativos minuciosos. Mesmo que de fato tivessem intenções impróprias, eles haviam preparado contramedidas. Além disso, as raças das trevas não podiam recusar o que sua seita imortal inversa pretendia fazer. Não se preocupe, sabemos o que estamos fazendo. Patriarca Lin, não se esqueça do que sua família Lin precisa fazer quando nossa seita imortal reversa der esse passo de verdade, continuou Shen Tianmao. Montanha Songtian. Outra parte da montanha Songtian, uma floresta montanhosa permeada por uma aura escaldante. Ye Xinggen liderou muitos anciãos da terra sagrada do universo, numa busca por toda a floresta da montanha. Vossa Alteza de grau divino, vamos procurar em outro lugar. Já faz 2 horas que estamos procurando aqui e não há nenhum sinal de Jian Li, disse um ancião, franzindo a testa. Eles haviam vasculhado várias áreas da montanha Songtian, mas não encontraram nenhum vestígio de Jian Li. Se Ye Xinggen não fosse de rank divino, eles já teriam começado a amaldiçoar há muito tempo. Jian Li está no reino do vazio da selva à direita. Depressa, capturem-no. Nesse instante, uma voz urgente soou na mente de Ye Xinggen. As pupilas de Ye Xinggen se contraíram, e sem hesitar, ele lançou um ataque feroz no reino do vazio da selva à direita. Bum, bum, bum. Com uma violenta explosão de ki, um jovem bonito de rosto extremamente pálido foi arremessado para fora do reino do vazio. É mesmo Jian Li. Rápido, capturem-no, exclamou imediatamente o ancião ao lado dele. Os outros também pareciam animados. Eles tinham encontrado Jian Li bem ao lado deles. Que sorte! Pul, pul, pul. Ye Xinggen não disse nada, simplesmente sacou um santo soldado de amarras e amarrou Jian Li. O rosto de Jian Li já capturado estava pálido, e seu ki era fraco, como se ele fosse perecer a qualquer momento. Ye Xinggen também estava um tanto incrédulo. Ele havia capturado aquele Jian Li tão facilmente? Essa pessoa era realmente divinamente poderosa? Agora vá buscar a recompensa e depois envie para mim. A voz fria soou novamente na mente de Ye Xinggen. Ye Xinggen voltou a si. Não era hora de pensar demais. Ele precisava conseguir rapidamente a recompensa da família Lin para trocar por sua irmã mais nova. Vale do Bosque de Pinheiros. Em uma selva densa, o sol brilhava intensamente no céu. A luz solar intensa incidia continuamente sobre a selva, tornando o ambiente quente e insuportável. Muitos cultivadores procuravam por toda parte os vestígios de Jian Li, em outra área fresca e escondida da selva. Um cultivador de porte extraordinário, usando uma máscara prateada e acompanhado por uma mulher de beleza estonteante, descansava junto a uma grande árvore. O rosto da bela mulher estava pálido, e ela massageava ansiosamente os ombros do cultivador de máscara prateada. Ela se perguntava como estaria seu irmão sênior. Será que ele realmente conseguiria capturar aquele Jian Li? Se ele não conseguisse, então tanto ela quanto seu irmão sênior estariam verdadeiramente condenados. Use mais força. Você não comeu? Nesse instante, uma voz fria soou no ouvido de Tang Yunin.
Tang Yunin mordeu delicadamente seus lábios vermelhos com seus dentes brancos e limpos. Esse cara era realmente detestável. Não só ameaçou o irmão sênior dela para que capturasse Jian Li e recebesse a recompensa, como também a obrigou a servi-lo. Ele era verdadeiramente desprezível. Como a donzela divina da terra sagrada do universo, Tang Yunin era reverenciada por inúmeras pessoas e era a deusa dos sonhos nos corações de incontáveis discípulos da terra sagrada do universo. Mesmo em toda a região das planícies do norte, ela era uma figura de rank divino extremamente popular. Agora, tendo que servir alguém assim e receber ordens, Tang Yunin se sentia extremamente magoada. Gostou? Tang Yunin respirou fundo e, em seguida, aumentou ligeiramente a intensidade da massagem. Quando se está sob o teto de outra pessoa, é preciso baixar a cabeça. A vida dela e a de seu irmão sênior estavam nas mãos dessa pessoa. Ela não conseguia irritar esse cara. Ótimo, ótimo, assim mesmo, disse o cultivador de máscara prateada preguiçosamente. Tang Yunin mordeu levemente os lábios com seus dentes perolados, continuando a massagear a figura de máscara prateada. Aquele Jian Li foi capturado. Cheguei tarde demais, droga. Sério? Ele foi mesmo pego? Quem o pegou? Foi muito rápido. Eu nem me esforcei ainda, como ele já foi pego. Ouvi dizer que ele era de grau divino na terra sagrada do universo. Ele capturou Jian Li na montanha Songtian, e agora Jian Li já foi enviado para a família Lin. Montanha Songtian, meu Deus! Aquele Jian Li estava mesmo escondido na montanha Songtian. Não admira que tantas pessoas não conseguissem encontrá-lo. Esse Jian Li é realmente um gênio se escondendo lá? De que adianta ser talentoso se mesmo assim foi pego? É uma pena. Eu gostaria de ter sido eu quem pegou o Jian Li. Você? Você quer pegar o Jian Li? Está sonhando. Acha que todo mundo é do grau divino da terra sagrada do universo? Uma série de discussões acaloradas surgiu nas proximidades. Eles se misturavam com muitos suspiros e exclamações de pesar. Tang Yunin, que massageava os ombros do cultivador de máscara prateada, tinha uma expressão de choque no rosto. Ele realmente pegou Jian Li. Quem era exatamente esse cara? Capítulo 444. Armas semi-imperadoras e técnicas imperiais. Tang Yunin olhou incrédula para o cultivador de máscara prateada à sua frente. Ela não esperava que seu irmão sênior realmente capturasse Jian Li a seu mando. Foi simplesmente inacreditável. Ele possui meios tão extraordinários, por que eu não agi por conta própria? Por que criar tantas complicações e fazer meu irmão sênior ir em meu lugar? Além disso, sua força é surpreendentemente poderosa, embora tenha havido um elemento de ataque surpresa anteriormente. No entanto, essa força repressiva aterradora não era falsa nem um pouco. Foi uma supressão genuína e absoluta. Caso contrário, ele não teria conseguido subjugá-los completamente. Quem é esse cara, afinal? O coração de Tang Yunin se encheu de curiosidade, uma mistura de medo e admiração, enquanto pensamentos complexos fervilhavam em sua mente. Muito bem, já que seu irmão sênior oportunista capturou Jian Li, vamos lá. O cultivador de máscara prateada se espreguiçou, dizendo com indiferença. Ele já havia combinado com Ye Xinggen de se encontrarem em outro local após receberem a recompensa. Com a captura de Jian Li, todo o Vale do Bosque de Pinheiros voltou a ficar em paz. A maioria das formações e cultivadores de elite da região também se retirou. Os cultivadores de outros lugares que tentavam chegar correndo tiveram que parar imediatamente. Quem exatamente é você? Tang Yunin rangeu os dentes e perguntou ao cultivador de máscara prateada. Ela era realmente muito curiosa. Pelo que percebeu, aquele cultivador de máscara prateada era definitivamente um prodígio de pouca idade. Além disso, a aura que o envolvia era simplesmente irresistível. Sua figura esguia e sua aura transcendente e etérea, como a de um imortal banido, quase faziam a gente entrar em transe. Tang Yunin não conseguia imaginar o quão cativante devia ser o rosto por trás daquela máscara. Foi essa aura cativante que fez com que Tang Yunin, mesmo ameaçada, o servisse obedientemente. Se fosse qualquer outra pessoa, Tang Yunin provavelmente teria lutado com todas as suas forças, recusando-se a fazer tal coisa. Não é da sua conta. Assim que seu irmão sênior me entregar o item, não teremos mais contato, disse o cultivador de máscara prateada, indiferente. Após a figura de máscara prateada terminar de falar, levantou-se e caminhou lentamente para a frente. Tang Yunin cerrou os punhos levemente, sem dizer mais nada. Ela simplesmente seguiu em silêncio o cultivador de máscara prateada. Planícies do Norte. A família Lin. Ye Xinggen estava naquele momento trocando cumprimentos com o ancião da família Lin no salão de recepção. O salão de recepção era resplandecente, com muitas caligrafias e pinturas valiosas nas paredes circundantes. E plantas espirituais que exalavam uma fragrância rica e pura estavam espalhadas por toda parte. Uma densa energia espiritual do céu e da terra, impulsionada pelo Qi, e uma fragrância pura permeavam o salão de recepção. O jovem mestre Ye é verdadeiramente um dragão entre os homens, tendo capturado Jian Li, por quem nossa família Lin ofereceu uma recompensa. O ancião da família Lin estava sentado no salão de recepção, exclamando emocionado. Tantas pessoas no Vale do Bosque de Pinheiros não conseguiram encontrar Jian Li, mas Ye Xinggen o encontrou. Este filho divino da terra sagrada do universo realmente possui muitos recursos. Nem mesmo o pessoal da seita imortal reversa, que usava uma arma divina capaz de rastrear, conseguiu encontrá-lo. Foi pura sorte. Se o protetor da seita imortal reversa não tivesse ferido Jian Li, eu não teria tido a chance de capturá-lo, disse Ye Xinggen humildemente. Naturalmente, ele não contaria à família Lin sobre a pessoa misteriosa. Agora, ele só queria obter rapidamente o armamento meio imperador e a arte do imperador, para depois recuperar sua irmã Júnior. Quanto aos outros assuntos, ele não queria se incomodar com eles nem se importar com eles. Jovem mestre Ye, o armamento meio imperador e a arte imperial já estão preparados. Vou entregá-los a você agora. O ancião da família Lin então falou.
Ele já havia recebido uma mensagem dos superiores da família Lin, confirmando que a pessoa capturada era de fato Jian Li. Logo em seguida, o ancião da família Lin não perdeu tempo e apresentou os itens da recompensa. Afinal, Ye Xinggen era o filho divino da terra sagrada do universo, e a recompensa prometida naturalmente não poderia ser negada. Jovem mestre Ye está a torre celestial do Sol e da Lua, o armamento meio imperador do quase imperador celestial de outrora. Agora, ela é entregue ao jovem mestre Ye. O ancião da família Lin então retirou uma pequena pagoda. No entanto, depois que obtivemos esta pagoda, ela foi selada por um poder misterioso, impedindo de exercer toda a sua força. Acrescentou então o ancião da família Lin. No instante em que essa pequena pagoda apareceu, todo o salão foi envolvido por uma flutuação de aura extremamente violenta. Ye Xinggen podia sentir claramente a aura aterradora contida ali. Evidentemente, tratava-se de um armamento meio imperador extremamente poderoso. Selado por um poder misterioso, Ye Xinggen respirou fundo e então aceitou a torre do Sol e da Lua do extremo celestial. Existe também uma arte imperial. Essa arte imperial é uma técnica de punho extremamente poderosa, o punho celestial do demônio ancestral caótico. No entanto, essa técnica de punho é extremamente peculiar de se cultivar. Muitos membros da nossa família Lin que cultivaram essa técnica de cultivo sofreram desvio de Qi, então o jovem mestre Ye, por favor, use-a com cuidado. O ancião da família Lin então pegou um antigo fragmento de jade e o entregou a Ye Xinggen. Ye Xinggen pegou o pedaço de jade, examinou-o cuidadosamente e após confirmar que não havia problemas aceitou-o. Um armamento meio imperador selado e uma técnica de cultivo propensa ao desvio de Qi, a família Lin realmente se conteve. No entanto, Ye Xinggen não se importou nem um pouco. Ele ia entregar aquilo àquela pessoa misteriosa de qualquer maneira. Deixe que ele resolva sozinho. Mesmo que algo dê errado, o problema será dele. Após Ye Xinggen aceitar a torre celestial do Sol e da Lua e o punho celestial do demônio ancestral caótico, ele não se demorou. Após algumas gentilezas, ele saiu diretamente da casa da família Lin. Na prisão subterrânea da família Lin. Ali, ventos sombrios uivavam por toda parte, e um que aterrador rugia constantemente. Na prisão, jazia um jovem de beleza incomparavelmente superior. O rosto do jovem estava pálido e seu corpo apresentava muitas feridas. Seu que era como uma tênue sombra, como se ele pudesse perecer ali a qualquer momento. Os ventos sombrios ao redor sopravam sem parar, açoitando o corpo do jovem. Suas feridas haviam escurecido um pouco por causa desses ventos. Como está aquele pequeno demônio? Ainda meio morto? O chefe da família olhou para Jian Li na prisão com olhos gélidos, seu olhar devorador parecendo querer devorá-lo por inteiro. Se Jian Li já não estivesse quase morto, o chefe da família certamente o teria atormentado bastante. Jian Li havia matado seu filho, Lin Mo. Mesmo que Jian Li fosse cortado em 1000 pedaços 100 vezes, isso não aplacaria seu ódio. Ao redor deles, muitos outros membros da família Lin também encaravam Jian Li com raiva na prisão, seus olhares ferozes extremamente aterrorizantes. Toda a prisão parecia ter se tornado um tanto opressiva devido aos olhares de todos. Patriarca, este Jian Li parece ter sofrido um ataque fatal do protetor Shen e já está gravemente ferido. Depois foi atingido novamente pelo ataque do jovem mestre Ye e agora está à beira da morte, disse lentamente um membro da família ao seu lado. Os ventos sombrios ao redor continuavam a açoitar os ferimentos de Jian Li, mas seu corpo não demonstrava nenhum sinal de tremor. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 445. Torre do Sol e da Lua do Extremo Celestial. Como é que esse pequeno demônio pode morrer tão facilmente? Quero atormentá-la 1000 vezes, submetendo-a a todas as torturas conhecidas pelo homem. Encontrem imediatamente alguém para tratar o Jian Li, ele não pode morrer tão facilmente. Os olhos do chefe da família estavam cheios de ferocidade enquanto ele falava asperamente. Assim que o chefe da família falou, os membros da família Lin ao redor assentiram veementemente. Eles ofereceram uma recompensa tão grande não por um homem morto. Imediatamente depois, membros da família Lin foram procurar um médico com excelentes habilidades clínicas, preparando-se para tratar Jian Li, que estava quase morto. Planícies do Norte. Uma região montanhosa desolada. Este chefe de família me odeia profundamente, murmurou para si mesmo a figura de máscara prateada. O cultivador de máscara prateada era precisamente Jian Li. Jian Li originalmente pretendia reivindicar a recompensa para si. No entanto, a força da família Lin era verdadeiramente surpreendente, com um ancestral quase imperador dentro da própria família. Se ele fosse descoberto, o armamento meio imperador e a arte do imperador ficariam fora de alcance. Portanto, para garantir sua segurança, Jian Li encontrou várias pessoas e finalmente fixou sua atenção em Ye Xinggen, o filho divino dos 3 domínios místicos. Dada a sua posição e os seus acordos, ele certamente teria condições de reivindicar a recompensa. Afinal, a Terra Sagrada do Universo não era um lugar para se brincar. A família Lin podia até ousar enganar os outros, mas a Terra Sagrada do Universo não era alguém que pudessem ludibriar. Além disso, Ye Xinggen tinha um excelente relacionamento com sua irmã mais nova. Ao manter a vida de Ye Xinggen e de Tang Yunin como reféns, Ye Xinggen não teria outra escolha senão ceder. Já que meu irmão sênior capturou Jian Li, pode me dizer quem você é? Perguntou Tang Yunin a Jian Li com uma expressão curiosa. Após passarem esse tempo juntos, Tang Yunin descobriu que essa pessoa misteriosa era bastante competente em alguns aspectos. Além disso, ele não parecia nutrir grande rancor em relação a ela ou ao irmão sênior dela. Ela era a donzela divina da Terra Sagrada do Universo e havia cultivado uma arte secreta especial, tornando sua percepção dessas emoções particularmente aguçada. Embora essa pessoa misteriosa frequentemente lhe ordenasse que o servisse, ele nunca a obrigou a fazer nada de errado. Tang Yunin tinha muita confiança em sua beleza. Muitas pessoas que a olhavam desejavam poder fundi-la em seus olhos.
Quanto às palavras íntimas e obscenas e aos pensamentos vulgares, eles fizeram Tang Yunin sentir uma profunda repulsa do fundo do coração. No entanto, ao lado dessa pessoa, Tang Yunin não sentiu que ele tivesse quaisquer pensamentos estranhos a seu respeito. Ele simplesmente a tratava como uma simples refém. Essa sensação, somada à sua aura incrivelmente atraente, deixou Tang Yunin bastante relaxado. Tang Yunin sentiu-se ainda mais profundamente cativada. Você realmente quer saber quem eu sou? Disse Jianli indiferentemente, sem nenhuma emoção nos olhos. Não, eu só estou curioso. Tang Yunin sentiu um leve tremor no coração ao perceber o olhar gélido de Jianli. Jianli olhou para a mulher deslumbrante à sua frente e sentiu-se um pouco incrédulo. Ele chegou a perceber um leve toque de afeto nos olhos de Tang Yunin. Você está brincando comigo? Minha aparência chegou a um ponto em que nem mesmo uma máscara consegue escondê-la? Jianli sentiu-se um tanto absurdo. Ele quase matara aquela pessoa e depois ameaçara o irmão sênior dela para que fizesse aquilo. No entanto, ela acabou desenvolvendo sentimentos por ele, e sua favorabilidade chegou a atingir 50, o que era simplesmente absurdo. Nem o próprio Jianli conseguia entender direito. Será que ela tinha algum fetiche específico que ele não tivesse verificado? Não, ele precisava verificar novamente. Imediatamente depois, Jianli ativou seu sistema de roteiro de vida. Nome, Tang Yunin. Reino segundo nível do Reino Supremo. Físico, corpo Dao dos 5 elementos. Destino é talento de quase imperador. Roxo, sorte que abala os céus. Roxo, beleza sedutora. Roxo, é roteiro de vida, personagem secundária em Grande Imperador do Caos, donzela divina da Terra Sagrada do Universo, nas planícies do Norte. Obtém o legado do Grande Imperador do Universo no caminho do Imperador Inigualável, alcançando o corpo Dao inato. Favorabilidade, 50. Pontos de virada recentes 8 dias depois, recebe como recompensa um tesouro espiritual de grau divino do Mestre Santo da Terra Sagrada do Universo. Na Terra Sagrada do Universo. 36 dias depois, obtém uma medicina espiritual de 300 mil anos em coordenadas, 63.454 nas planícies do Norte. 83 dias depois, absorve a fonte sagrada inata em coordenadas, 456.544 na Terra Sagrada do Universo, alcançando o terceiro nível do Reino Supremo. Será por causa desse corpo Dao dos 5 elementos? O corpo Dao dos 5 elementos é um corpo Dao que contém o poder dos 5 elementos, possuindo muitos mistérios profundos e afinidade com o grande Dao dos 5 elementos. O coração de Jianli se comoveu. Seu corpo imortal das miríades de leis possuía muitos mistérios profundos, capaz de acomodar todas as leis, e era naturalmente compatível com todos os grandes Daos. No entanto, como o reino atual de Jianli era apenas do primeiro nível do Reino Supremo, ele não podia desvendar todos os mistérios do corpo imortal das miríades de leis. Existiam muitos aspectos misteriosos no corpo imortal das miríades de leis que nem mesmo Jianli conseguia compreender. Você não me olha assim, eu não vou perguntar mais nada, tá bem? Uma voz tão fraca quanto o zumbido de um mosquito invadiu a mente de Jianli, interrompendo seus pensamentos. Nesse momento, o rosto de Tang Yunin ficou vermelho de vergonha, e ela baixou profundamente a cabeça. Ela parecia uma jovem tímida. Droga, 60 agora. Jianli assistiu impotente enquanto a favorabilidade de Tang Yunin subitamente aumentava em 10 pontos. Jianli, outra garota que está criando estratégias por conta própria. Sênior, eu já reivindiquei a recompensa da família Lin. Nesse instante, uma voz nervosa soou em seus ouvidos. Não muito longe dali, Ye Xinggen correu até lá, parecendo ansiosa. Jianli reuniu seus pensamentos. Finalmente, ele está aqui. Entregue os itens e você poderá ir. Também removerei a restrição do seu corpo, disse Jianli lentamente. Espero que o Sênior cumpra sua promessa, caso contrário, minha Terra Sagrada do Universo não o deixará escapar, mesmo que esgotemos todo o poder da Terra Sagrada. Ye Xinggen respirou fundo e então disse. Após falar, ele entregou diretamente a Torre Celestial do Sol e da Lua e o punho demoníaco ancestral caótico para Jianli. Ao mesmo tempo, Ye Xinggen também informou Jianli sobre as anormalidades desses dois itens, conforme relatado pela família Lin. O armamento do meio imperador foi selado por um poder misterioso, e cultivar a arte do imperador levaria ao desvio de Qi. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Essa família Lin realmente sabia como tramar, trocando esses dois itens defeituosos pela vida dele. De fato, quanto mais velho o gengibre, mais picante ele é. Jianli inicialmente pensou que ao fazer com que alguém da Terra Sagrada do Universo recuperasse a recompensa, não haveria mais problemas. Ele não esperava que eles fizessem uma coisa dessas. Caramba, mestre, está aí a Torre Celestial do Sol e da Lua do quase Imperador Tianji. Nesse instante, uma tênue fumaça negra emergiu do corpo de Jianli. A besta do pesadelo apareceu ao lado de Jianli, com os olhos cheios de fervor. A besta do pesadelo está muito animada. Será que a Torre Celestial do Sol e da Lua guarda outros mistérios? Uma onda de emoção percorreu o coração de Jianli. Capítulo 446. O passado do quase Imperador Tianji. Se houver alguma coisa, conversaremos sobre isso depois que formos embora. Jianli então transmitiu sua voz sutilmente para a besta do pesadelo. Logo em seguida, Jianli verificou a lâmina de jade da arte imperial e após confirmar que não havia problemas, respirou aliviado. Os ganhos dessa viagem às planícies do norte foram imensos. Seu reino havia alcançado o Reino Supremo. Além disso, ele havia obtido o corpo do deus da batalha, e até mesmo uma arma de meio imperador e uma nova arte do imperador. Embora ambos os itens apresentassem alguns problemas, seu valor era inegável. Ye Xinggen olhou para sua irmã mais nova, que estava perfeitamente bem não muito longe dali, e também soltou um longo suspiro de alívio. Independente
independentemente do que acontecesse, contanto que sua irmã mais nova estivesse segura, isso era tudo o que importava. Se algo realmente tivesse acontecido com sua irmã mais nova, ele jamais se perdoaria. Além disso, a julgar pelo estado de sua irmã mais nova, essa pessoa misteriosa não havia feito nada de errado com ela. Muito bem, está tudo certo, vocês podem ir, disse Jianli aos dois. Como Ye Xinggen entregou o item conforme prometido, Jianli naturalmente não tinha mais intenções em relação a eles. Assim que Jianli falou, o coração de Ye Xinggen finalmente se acalmou. Ele realmente os havia deixado ir. Tang Yunin, ao lado, mordeu levemente o lábio com um olhar de luta. Pode me dizer quem você é agora? Tang Yunin cerrou os dentes e olhou na direção de Jianli. No entanto, quando Tang Yunin olhou novamente na direção de Jianli, ela sentiu apenas uma mistura de emoções em seu coração. O local já estava vazio, restando apenas folhas caídas levadas pelo vento. Não havia nenhum vestígio de Jianli. Planícies do Norte. Numa floresta dentro dos 3 domínios místicos, Jianli continuou voando para frente, com a besta do pesadelo, transformada em um corvo, empoleirada em seu ombro. Você disse que esta torre celestial do Sol e da Lua é a arma natal do quase imperador Tianji, perguntou Jianli. Agora mesmo, Ye Xinggen havia dito que a torre celestial do Sol e da Lua era apenas uma arma comum de meio imperador do quase imperador Tianji, e que estava selada, incapaz de exercer todo o seu poder. No entanto, a besta do pesadelo alegou ser a arma natal do quase imperador Tianji. A arma natal de um quase imperador era diferente de uma arma comum de meio imperador. Elas eram forjadas segundo as especificações de uma arma de imperador do caminho supremo. Além disso, as armas do imperador natal estavam ligadas à vida do quase imperador, nutridas por seu Ki aura imperial, possuindo um poder incrível. Isso mesmo, mestre. Quando segui o quase imperador nuvem demoníaca antes, obtive parte do legado do quase imperador Tianji. O quase imperador Tianji era originalmente um grão-mestre de refinamento de artefatos de alto nível. Suas técnicas de refinamento de artefatos eram incomparáveis. Esta torre do Sol e da Lua do extremo celestial foi forjada pelo quase imperador Tianji com incontáveis esforços. Explicou então a besta do pesadelo. Logo em seguida, a besta do pesadelo também informou Jianli sobre outros assuntos relacionados ao quase imperador Tianji e a torre do Sol e da Lua do extremo celestial. Descobriu-se que o quase imperador Tianji era originalmente famoso por seu refinamento de artefatos, e sua força original não era excepcional, sendo apenas a de um santo comum. No entanto, em certa ocasião, alguém ameaçou o quase imperador Tianji com seus parentes mais próximos para forçá-lo a refinar um artefato. Embora o quase imperador Tianji estivesse extremamente relutante, ele não teve escolha a não ser ceder. Mesmo após o refinamento ter sido bem sucedido, essa pessoa ainda matou diretamente seu parente mais próximo. Esse incidente levou diretamente o quase imperador Tianji à loucura. Depois disso, seu caminho no Dao marcial progrediu rapidamente, culminando em seu avanço ao reino de quase imperador. Seus antigos inimigos também foram todos aniquilados por ele. A torre celestial do Sol e da Lua era a arma natal que o quase imperador Tianji começou a aprimorar após alcançar o nível de quase imperador. Contudo, pouco tempo depois de ser forjado, o quase imperador Tianji sofreu um acidente e foi completamente aniquilado por uma força desconhecida. Como resultado, a torre celestial do Sol e da Lua também desapareceu. Até mesmo um ser poderoso como o quase imperador Tianji foi aniquilado. Parece que ainda é melhor não se expor muito. O reino supremo ainda é muito fraco. Esta torre celestial do Sol e da Lua pode absorver a essência do Sol e da Lua, criando ataques capazes de destruir o mundo, mas requer a técnica secreta do quase imperador Tianji, 9 revoluções celestial, para ser totalmente ativada. Explicou então a besta do pesadelo. Então é assim, não estava selado, mas sim faltava o método de ativação correto. Então você sabe onde posso obter a técnica secreta das 9 rotações do extremo celestial? Perguntou Jianli. Agora o reino de Jianli já havia alcançado o reino supremo. Se ele conseguisse obter a técnica secreta para ativar a torre celestial do Sol e da Lua, assim, mesmo que ele se deparasse com um ancestral antigo quase imperador comum, teria um meio de contra-atacar. Lago do Sol e da Lua, é possível que exista lá. Antes, nuvem demoníaca e eu obtivemos o legado do quase imperador Tianji no Lago do Sol e da Lua. Se existe algum lugar onde possa estar, deve ser o Lago do Sol e da Lua, disse a besta do pesadelo. Lago do Sol e da Lua. Os olhos de Jianli brilharam. Então vamos ao Lago do Sol e da Lua e vemos. Seria melhor se ele conseguisse obtê-lo. O Lago do Sol e da Lua ficava na região sul das planícies do norte, um lugar de considerável renome. Mestre, vamos agora para o Lago do Sol e da Lua? Perguntou a besta do pesadelo. Não, vamos a outro lugar primeiro. Aquele cara derrotou minha encarnação desse jeito. Não posso deixá-lo escapar tão facilmente. Além disso, senti um forte cheiro de sangue imortal reverso nele. Jianli disse indiferentemente com um brilho frio nos olhos. Planícies do Norte. Um vale frio e desolado. Um grupo de cultivadores vestidos com túnicas negras avançava rapidamente. À frente deles estava um homem que usava uma máscara dourada. Protetor, vamos mesmo entregar esse Jianli para a família Lin? Ele é alguém que o segundo ancião designou especificamente para capturar, perguntou um homem vestido de preto ao seu lado. O grupo avançou rapidamente, com um vento gélido e cortante girando ao seu redor. Não importa. A família Lin ainda nos é de grande utilidade neste momento. Um mero corpo sagrado primordial, se a família Lin o quer, que o levem. Disse então o homem da máscara dourada. É verdade.
Agora, com a ajuda da raça das trevas, nossa grande causa deu um passo significativo rumo ao sucesso. Disse então o homem vestido de preto ao seu lado, com os olhos cheios de fervor. Os outros homens vestidos de preto ao lado dele também assentiram com a cabeça com expressões fanáticas. É uma pena não termos encontrado o cadáver de Limo naquele Jianli. Se conseguíssemos o cadáver do corpo do deus da batalha, seria perfeito. O homem da máscara dourada pareceu se lembrar de algo e então suspirou. Estrondo. Nesse instante, uma aura incomparavelmente aterradora irrompeu repentinamente no céu. Todo o espaço parecia estar envolto pela aura infinita, e o homem da máscara dourada sentiu seu poder espiritual circular muito mais lentamente. O que aconteceu? O coração do homem da máscara dourada se encheu de pânico. Protetor, olhe para o céu, exclamou o homem vestido de preto ao seu lado. Todos então olharam para o céu, apenas para ver um pergaminho pintado que o obscurecia completamente pairando no ar. Um fluxo interminável de aura aterradora emanava dali. Capítulo 447. Emboscada e assassinato do guardião. Todos estavam subjugados por esse pergaminho, incapazes de se mover. Esse é o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. É o tesouro espiritual supremo de Jianli. Como pode estar aqui? Ele não foi capturado? O homem da máscara dourada olhou para o pergaminho que cobria o céu com uma expressão de puro pavor. Pul, pul, pul. Um instante depois, inúmeras espadas afiadas cor de sangue se condensaram repentinamente no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Essas espadas afiadas cor de sangue, carregando um poder ofensivo aterrador sem igual, avançaram contra a multidão reprimida pelo diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. O espaço ao redor foi atravessado pelas espadas afiadas, produzindo um som estridente e feroz. Rasgar. Um instante depois, aquelas espadas afiadas cobriram toda a área como uma maré. Toda a área foi envolvida por inúmeras espadas afiadas, desencadeando um impacto extremamente aterrador. A área tornou-se um cenário de carnificina e sangue, repleta de gritos e lamentos de dor. O homem da máscara dourada olhou para a cena sangrenta ao seu redor, com o coração repleto de incontáveis sentimentos de raiva. Quem exatamente se atreveu a emboscar os membros da seita imortal reversa? Devem estar cansados de viver. Imediatamente depois, o homem da máscara dourada mobilizou todo o seu poder e disparou para cima, preparando-se para interromper a feroz ofensiva do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Nesse instante, ao lado do homem da máscara dourada, apareceu um jovem belo e incomparável. Uma luz dourada percorria todo o corpo do jovem, e essa luz aterradora emanava uma aura extremamente forte. Logo em seguida, o jovem desferiu um soco e um golpe violento. Bang! O enorme impacto atingiu em cheio o homem da máscara dourada. O homem da máscara dourada foi arremessado para trás pelo punho aterrorizante de Jianli, chocando-se contra uma grande árvore próxima. A grande árvore partiu-se ao meio, emitindo um estalo violento. Jianli, é você. Você não foi capturado? O homem da máscara dourada olhou para Jianli à sua frente, o choque em seu coração já atingindo o ápice. Além disso, a luz dourada que emanava de Jianli fazia-o sentir como se seu poder qi sanguíneo estivesse suprimido. Isso fez lembrar da cena em que viu Limo pela primeira vez. As outras figuras vestidas de preto ao redor deles, sob o bombardeio das espadas afiadas cor de sangue, foram ceifadas como ervas daninhas. Os lamentos e o cheiro de sangue transformavam toda a área num verdadeiro inferno sangrento. Morrer. Jianli falou com indiferença, depois mobilizou todo o seu poder e avançou contra o homem da máscara dourada. O homem da máscara dourada cerrou os dentes, reprimiu o choque em seu coração e se envolveu em uma luta com Jianli. A batalha entrou imediatamente em uma fase feroz, com auras violentas e tirânicas se espalhando por toda parte. Este protetor da seita imortal reversa ainda possui alguma força. Ele consegue lutar de igual para igual contra a minha encarnação do corpo do deus da batalha. No reino do vazio, Jianli observava a batalha abaixo do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas com uma expressão estranha. Descobriu-se que aquele que estava lutando contra o protetor da seita imortal reversa era precisamente a encarnação de Jianli que havia se fundido com o corpo do deus da batalha. Jianli queria usar essa batalha para testar a força de sua encarnação do corpo do deus da batalha. A encarnação capturada pela família Lin era apenas uma encarnação comum de Jianli. Embora sua força fosse impressionante, ela não possuía melhorias físicas. Anteriormente, quando aquela encarnação comum lutou contra esse cara, também houve uma batalha intensa. Contudo, ele ainda foi derrotado por ele, um especialista do 9º nível do Reino Supremos, sem muito esforço. Agora, com o aprimoramento do corpo do deus da batalha, sua força aumentou muitas vezes. O aspecto aterrador do corpo do deus da batalha foi totalmente liberado. Cada movimento carregava uma aura destrutiva extremamente assustadora. Conforme a batalha progredia, as outras figuras vestidas de preto abaixo do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas foram todas despedaçadas. Apenas o homem da máscara dourada lutava para se manter firme. O corpo do deus da batalha pertence à classe de físicos que se fortalecem com mais combates. A continuidade da batalha apenas transformará continuamente o poder de combate do corpo do deus da batalha. Punho da reencarnação eterna. Após algum tempo, a encarnação de Jianli encontrou uma oportunidade e desencadeou seu punho da reencarnação eterna. 6 enormes vórtices negros fluíam atrás de Jianli. Sob o aprimoramento do corpo do deus da batalha, o poder do punho da reencarnação eterna parece ter aumentado significativamente. O impacto foi enorme e atingiu o homem da máscara de ouro.
Num instante, o rosto do homem da máscara dourada ficou incrivelmente pálido e sua aura tornou-se extremamente fraca. Você me obrigou a fazer isso. O homem da máscara dourada limpou o sangue do canto da boca com os olhos tomados por um olhar insano. Ele não entendia por que esse Jian Li apareceria ali. Além disso, a força de Jian Li havia sofrido uma transformação tão drástica que essa força aterradora já ameaçava sua vida. No entanto, nada disso importava agora. Ele só queria explodir Jian Li até a morte. Logo em seguida, o homem da máscara dourada retirou um frasco de porcelana branca de seu anel espacial. Já chega. O sangue imortal reverso é meu, você não tem permissão para usá-lo. Nesse instante, uma voz fria soou ao lado do homem da máscara dourada. Ainda tem alguém? Como isso é possível? Essa voz ainda é a do Jian Li? A mente do homem da máscara dourada estava completamente confusa. O que exatamente estava acontecendo? Rasgar. O que se seguiu foi um brilho de espada contendo um poder incomparável. Acompanhado por um som estridente de rasgo, o brilho da espada atingiu diretamente os braços do homem da máscara dourada. Os braços do homem da máscara dourada foram instantaneamente decepados pelo brilho aterrador da espada, e uma lei da morte incrivelmente feroz, carregando uma aura que aniquilava tudo, rugia constantemente em seus ferimentos. Uma dor excruciante e uma profunda relutância tomaram conta de todo o seu corpo instantaneamente. Besta do pesadelo, busca da alma. O homem da máscara dourada ouviu fracamente outro som nítido, e então caiu em uma dor ainda mais violenta. Sangue imortal reverso, muito bom. Não esperava que este protetor tivesse 8 gotas de sangue imortal reverso. Jian Li brincava com as 8 garrafas de porcelana branca que tinha na mão, com os olhos cheios de alegria. Após alcançar o Reino Supremo, os recursos necessários para avanço já eram contados em vastas quantidades. Tesouros comuns já não tinham qualquer efeito sobre Jian Li. Contudo, esse sangue imortal reverso claramente não se enquadrava no âmbito dos tesouros comuns. Se ele possuísse uma grande quantidade de sangue imortal reverso, Jian Li estava confiante de que poderia elevar seu reino rapidamente. Além disso, o poder de combate desse corpo divino da batalha também excedia sua imaginação. Seu poder de combate era incrivelmente surpreendente. Embora não se comparasse ao corpo principal do corpo imortal das miríades de leis, sua força era muito superior à dos prodígios comuns de nível superior. Jian Li então ordenou que sua encarnação limpasse o campo de batalha, enquanto ele aguardava ali a busca da alma da besta do pesadelo. Após algum tempo, a besta do pesadelo finalmente terminou de vasculhar as memórias do homem da máscara dourada. Como foi? Houve algum ganho? Após guardar os despojos de guerra, Jian Li olhou para a besta do pesadelo à sua frente e perguntou. Mestre, descobri um grande segredo, disse a besta do pesadelo, animada. Capítulo 448. Batalha da Cidade Fonte Celestial. Ah, é? Que grande segredo é esse? Perguntou Jian Li. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas no céu já havia sido guardado por Jian Li. Muitos dos cadáveres ao redor também foram incinerados pelas chamas anormais de Jian Li, e uma aura escaldante tomou conta do ar. Trata-se da raça das trevas. Acontece que eles colaboraram com as raças das trevas porque queriam abrir o portal do reino e retornar ao reino superior, continuou a besta do pesadelo. Logo em seguida, a besta do pesadelo explicou o portal do reino para Jian Li. O portal do reino era um portal famoso nos tempos antigos. Nos tempos antigos, o portal do reino existia. Através do portal do reino, os cultivadores não precisavam cultivar até o nível de um grande imperador no auge. Eles podiam alcançar o reino superior diretamente, apenas cruzando o portal. Contudo, o portal do reino nos tempos antigos, após muitos conflitos, foi completamente destruído e desapareceu. Agora, os fragmentos desse portal dimensional estão nas mãos da seita imortal reversa, e eles querem reativá-lo para trazer seu povo de volta ao reino superior. Portal do reino, retorno ao reino superior. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Então, era isso que a seita imortal reversa queria fazer? Retornar ao reino superior? Será que eles eram originalmente uma força do reino superior? Agora, metade da região central caiu, e as raças das trevas e a seita imortal reversa estão trabalhando com todas as suas forças para reiniciar o portal do reino. A besta do pesadelo continuou a perguntar. Jian Li assentiu com a cabeça. Agora ele sabia o motivo pelo qual a seita imortal reversa queria se aliar às raças das trevas. Parecia que tudo era para o reino superior. No entanto, a respeito do grande ancião da seita demoníaca primordial, Jian Li lembrou-se das palavras que o grande ancião proferiu na entrada do abismo do céu escuro. Tudo estava dentro dos seus cálculos. Qual foi o papel da seita demoníaca primordial nisso tudo? Uma onda de dúvidas invadiu o coração de Jian Li. Esquece, ele não se incomodaria com isso. Contanto que não afetasse seu fortalecimento, estava tudo bem. No entanto, ele ainda precisava repassar essa informação para a seita demoníaca primordial e deixar que eles decidissem por si mesmos. Jian Li tomou uma decisão imediatamente. Então Jian Li pegou um talismã de comunicação e enviou todas as informações que havia obtido para Xia Qingjin. Após fazer tudo isso, Jian Li dirigiu-se rapidamente para o Lago do Sol e da Lua. Região Central. Cidade Fonte Celestial. Nesse momento, a cidade Fonte Celestial estava completamente tomada por uma névoa negra. Acima do céu, a névoa subia como uma maré, e tênues figuras vermelho sangue se moviam em meio a ela. Batalhas de tirar o fôlego irromperam por toda a cidade Fonte Celestial. Guerreiros da raça das trevas devastaram a cidade Fonte Celestial. Muralhas, ruas, mansões, todos os tipos de lugares foram tomados por um forte cheiro de sangue.
Lin Jiu, e não tenha medo. Estaremos seguros quando chegarmos à região desolada oriental. Em uma rua escondida, um jovem de rosto pálido, ao lado de quem estava uma mulher de beleza estonteante, escondia-se em formação defensiva numa esquina. Ambos tinham o ki descontrolado e pareciam desgrenhados. Estrondo. Nesse instante, uma onda de ki sem precedentes irrompeu no céu. Toda a cidade Fonte Celestial pareceu sentir um tremor momentâneo. Senhor da cidade Fonte Celestial, contanto que esteja disposto a se render às nossas raças das trevas, entregaremos toda a região da origem celestial para que você a governe. Uma voz rouca ecoou no céu. No céu, onde uma névoa negra se agitava, 5 guerreiros da raça das trevas, trajando armaduras negras, flutuavam no alto. No centro dos 5 havia um homem de meia idade. O homem de meia idade tinha os cabelos despenteados e muitas feridas pelo corpo, e seu ki já estava caótico. Os 5 guerreiros da raça das trevas haviam cercado todas as suas rotas de fuga. O homem de meia idade era Shen Lingjun, Lorde da cidade Fonte Celestial. Naquele momento, o reino de Shen Lingjun já havia alcançado o reino supremo do 9º nível. No entanto, os guerreiros da raça das trevas que o cercavam também eram cultivadores do reino supremo do 9º nível, possuindo uma força monstruosa. Shen Lingjun não disse nada, mas olhou na direção da seita demoníaca primordial. Na direção da seita demoníaca primordial, podiam ser vistos vários pilares de luz vermelho sangue imponentes. Esses pilares exibiam estranhos padrões de formação, como se atravessassem o mundo inteiro. Será que a imortalidade é realmente tão importante assim? Vale a pena arriscar toda a região central por ela? Shen Lingjun olhou para o distante portão da montanha da seita demoníaca primordial, sentindo um cansaço infinito. Lá embaixo, a cidade Fonte Celestial estava mergulhada em um banho de sangue, com o sangue correndo como rios, como o fim do mundo. Você é realmente teimoso. Dá-lhe uma chance a respeitá-lo. Se não fosse pelo seu potencial extraordinário, já o teríamos aniquilado. Já que você não aproveita a oportunidade, então vamos mandá-lo embora, disse um dos membros da raça das trevas. Após falar, ele ativou uma onda de poder sem precedentes e a liberou sobre Shen Lingjun. Os outros guerreiros da raça das trevas que estavam ao redor também lançaram ataques ferozes contra Shen Lingjun em uníssono. Mais uma vez, irrompeu um intenso combate, e uma energia que destruidora de mundo se espalhou sobre a cidade Fonte Celestial. Toda a cidade Fonte Celestial vivia sob uma atmosfera de extrema opressão, como se pudesse ser aniquilada a qualquer momento. Jinjian, a culpa é toda minha, toda minha. Se não fosse por mim, aquelas pessoas da raça das trevas jamais teriam conseguido romper a formação defensiva tão rapidamente. Na área escondida da formação, na esquina da rua, Shen Lingjun observava a grande batalha no céu e finalmente não conseguiu se conter, derramando lágrimas dolorosas. Lin Jinjian não disse nada, apenas permaneceu em silêncio. Capítulo 449. A razão para a destruição da cidade. Descobriu-se que quando as raças das trevas invadiram, a cidade Fonte Celestial estava imediatamente preparada, ativando suas formações defensivas. Essas formações defensivas eram de primeira linha, e também havia muitas formações ofensivas poderosas que podiam resistir à invasão da raça das trevas. Com a ajuda das formações, a cidade Fonte Celestial resistiu por um período considerável, enquanto os guerreiros da raça das trevas lançavam ataques ferozes. Muitos guerreiros da raça das trevas perderam a vida sob os ataques das diversas formações. A cidade Fonte Celestial também resistiu bravamente e não foi invadida. Ao mesmo tempo, enquanto as formações estavam envolvidas em ofensiva e defesa, muitos humanos da cidade Fonte Celestial deixavam continuamente o continente central através de matrizes de teletransporte, alcançando locais seguros. Na cidade Fonte Celestial, tudo estava caminhando numa direção menos desastrosa. No entanto, no terceiro dia, um grupo de sobreviventes de outras cidades chegou repentinamente aos arredores da cidade Fonte Celestial. Esses sobreviventes superaram inúmeros perigos para chegar aos arredores da cidade Fonte Celestial e buscaram ajuda dos guerreiros que defendiam a cidade. Naquele momento, Shen Lingjun estava por acaso na muralha da cidade e, apesar da oposição de todos, abriu resolutamente uma pequena brecha para deixar os sobreviventes entrarem. Mas foi essa pequena brecha que levou à destruição completa da cidade Fonte Celestial. Muitos desses sobreviventes eram especialistas de alto nível da raça das trevas disfarçados. Após entrarem na formação, eles imediatamente abriram uma enorme brecha na poderosa estrutura. Um grande número de guerreiros da raça das trevas invadiu o local, e a defesa impenetrável da cidade Fonte Celestial foi facilmente rompida. Após muitos dias de combates, a cidade Fonte Celestial sofreu inúmeras baixas, e lamentos de tristeza ecoavam pelo ar. Lin Jiu, e pare de falar, vamos embora depressa. Não deixe que os esforços do seu pai sejam em vão. Depois de um longo silêncio, Lin Jinjian disse com a voz rouca. Shen Lingjun fungou e enxugou as lágrimas do rosto, mas seus olhos ainda carregavam uma profunda culpa. Estrondo. Nesse instante, estrondos incessantes ecoavam no céu. Uma luz espiritual aterradora e vários poderes da lei ferozes varreram os arredores como uma tempestade, destruindo tudo na cidade Fonte Celestial. Toda a cidade Fonte Celestial parecia ter se transformado em um matadouro, com sangue por toda parte e cadáveres e carne picada espalhados em todas as direções. Um grande número de guerreiros da raça das trevas também estava à procura de sobreviventes na cidade Fonte Celestial, massacrando tudo o que encontravam pela frente. A aura de Shen Lingjun no céu foi enfraquecendo cada vez mais. Mesmo sendo um especialista do 9º nível do Reino Supremo extremamente poderoso em seu auge, Shen Lingjun ainda era superado ao enfrentar o ataque de múltiplos guerreiros da raça das trevas de nível grande e venerável. Os 5 grandes veneráveis cultivadores da raça das trevas que o cercavam atacavam continuamente, seus poderes aterrorizantes quase capazes de destruir tudo.
Um instante depois, o corpo de Shenling Jun oscilou movendo-se para um lado. Imediatamente em seguida, ele condensou uma lâmina da lei e a lançou contra as 5 raças das trevas à sua frente. O espaço ao redor se rasgou instantaneamente, e a lâmina da lei, carregando uma aura aterradora sem igual, atingiu a armadura dos 5 guerreiros da raça das trevas. Rachadura. Com um som violento de rasgo, a armadura dos 5 guerreiros da raça das trevas se estilhaçou, revelando seus corpos negros por baixo. Lutar sozinho contra 5 e ainda assim quebrar nossa armadura. Senhor da cidade Fonte Celestial, nós o subestimamos. Um guerreiro da raça das trevas ergueu lentamente a cabeça, seus olhos não demonstrando mais qualquer vestígio de subestimação. Uma pessoa forte merece respeito em qualquer lugar, mesmo que seja inimiga. Não é que você me subestimou, é que você é um lixo. Shenling Jun disse friamente, com os olhos cheios de um olhar gélido e sedento de sangue. Lixo? Nos chamando de lixo? Hoje vamos mostrar a vocês como o lixo pode destruir tudo que vocês prezam. Outro guerreiro da raça das trevas soltou um grito agudo. Estrondo. Após falar, uma aura negra extremamente intensa emanou do corpo daquele guerreiro da raça das trevas. Essas auras negras surgiam e agitavam-se continuamente, formando rapidamente um vórtice negro incrivelmente feroz. Sob a influência do vórtice negro, a aura do guerreiro da raça das trevas avançou continuamente, atingindo rapidamente o limite do 9º nível do Reino Supremo, e até mesmo tentando romper para o reino do quase imperador. Saiam todos daqui! Vou massacrar toda a cidade Fonte Celestial. Deixem que eu lide com esse arrogante sozinho. A voz aguda ressoou novamente. Capítulo 450. Separação espiritual dos 4 símbolos. O guerreiro da raça das trevas, cuja aura já havia alcançado o reino do quase imperador, encarou Shenling Jun friamente. As palavras de Shenling Jun o deixaram extremamente furioso, e a aura negra ao redor de seu corpo quase engoliu tudo. Espírito negro. Então este senhor da cidade Fonte Celestial é seu. Então, o guerreiro da raça das trevas que estava não muito longe sorriu. Imediatamente depois, outros 4 guerreiros supremos da raça das trevas do 9º nível se retiraram de cima da cidade Fonte Celestial e desceram em alta velocidade, preparando-se para destruir toda a cidade Fonte Celestial. Como você se atreve? Os olhos de Shenling Jun se arregalaram e seu rosto se contorceu em uma expressão extremamente feia ao ver os 4 cultivadores do Supremo do 9º nível dispersos. Se esses caras tivessem permissão para entrar no campo de batalha lá embaixo, não restaria uma única alma viva em toda a cidade Fonte Celestial, e sua filha mais querida não seria exceção. Assim, tudo pelo que ele lutava agora se tornaria insignificante. Hahaha, seu oponente sou eu. Apenas observe sua cidade Fonte Celestial perder toda a vitalidade. Espírito Negro exibiu um sorriso extremamente cruel. A dor de Shenling Jun a excitou muito. Imediatamente depois, Espírito Negro liberou uma linha espiritual negra incomparavelmente poderosa, bloqueando a tentativa de Shenling Jun de lhe dar apoio. Você me obrigou a isso. Então vamos todos morrer juntos. Técnica do Imperador. Dissolução iminente de Tianyuan. Ruptura espiritual extrema. Ao ver a terrível linha espiritual negra bloqueando-o, os olhos de Shenling Jun se encheram de loucura, e então ele desencadeou uma arte imperial incomparavelmente poderosa. Bum! Instantaneamente, inúmeras leis supremas e poder espiritual dentro do corpo de Shenling Jun queimaram intensamente, sua vitalidade dissipando-se rapidamente. Ao mesmo tempo, um ki extremamente opressor emanou de Shenling Jun. O espaço ao redor ficou distorcido, e um vislumbre de amanhecer pareceu surgir em meio à vasta escuridão do céu. Um mero sujeito do Supremo do 9º nível, isso é apenas a agonia da morte. Gostaria de ver o que sua arte imperial tem a oferecer. Espírito Negro, que estava na frente, olhou para o enfurecido Shenling Jun, com um leve sorriso irônico nos lábios e desprezo nos olhos. Dengue. No entanto, antes que Espírito Negro pudesse terminar de falar, sentiu subitamente um arrepio no abdômen, como se algo estivesse se agitando constantemente em seu interior. O Lorde Shenling Jun da cidade Fonte Celestial surgiu diante dele em algum ponto desconhecido, e um punho repleto de ki tirânico já havia dilacerado seu abdômen. A vitalidade estava se dissipando constantemente. Como isso é possível? Ao olhar para o Lorde da cidade Fonte Celestial, que já estava à sua frente e cuja aura também havia alcançado o reino de quase imperador, os olhos de Espírito Negro se encheram de terror. Ele não esperava que o Senhor da cidade Fonte Celestial possuísse meios tão extraordinários. Se ao menos ele soubesse, ele teria. Esse pensamento passou pela mente de Espírito Negro. Mas já era tarde demais para tudo. Em breve, à medida que a energia espiritual avassaladora continuava a se intensificar, o corpo de Espírito Negro começou a se dissipar lentamente, transformando-se em um monte de cinzas. À medida que o corpo de Espírito Negro se dissipava, uma violenta onda de ki rompeu. Os cabelos desgrenhados de Shenling Jun esvoaçavam ao vento, seus olhos cheios de loucura, como se ele fosse um deus da guerra inigualável. Seu lixo, agora é a sua vez. Depois de lidar com o Espírito Negro, Shenling Jun olhou para os outros guerreiros da raça das trevas do 9º nível do Reino Supremo abaixo. A voz de Shenling Jun era como um trovão, ecoando por toda a cidade Fonte Celestial. Os 4 grandes guerreiros da raça das trevas de nível venerável que desciam em disparada sentiram a aura da morte de Espírito Negro, e seus rostos se tornaram extremamente sombrios. Senhor da cidade Fonte Celestial, como ousa matar nosso compatriota de nível ouro negro? Você está morto. Um guerreiro da raça das trevas rugiu furiosamente, com os olhos cheios de raiva. Espírito Negro era um supremo da raça das trevas do 9º nível, e uma semente de nível imperador com potencial para alcançar o reino quase imperador. Guerreiros desse nível eram considerados muito valiosos entre suas raças das trevas. Os 5 cercaram um cultivador supremo do 9º nível, mas um deles foi morto em contra-ataque devido à sua imprudência.
Se isso se tornasse público, como poderiam voltar a ter orgulho entre as raças das trevas? Os outros guerreiros da raça das trevas também ficaram extremamente enfurecidos, encarando-se furiosamente, e então liberando suas técnicas secretas para aumentar sua força ao máximo e disparando em direção à localização de Shen Lingjun. Desta vez, eles aniquilariam completamente este senhor da cidade Fonte Celestial para vingar seu compatriota. Lá embaixo, Shen Lingjiu e Lin Jinjian, que estavam em um canto escondido e testemunharam a morte de um guerreiro da raça das trevas de nível grande e venerável, tinham um vislumbre de esperança nos olhos. Será que as coisas estavam prestes a se inverter? Jinjian, minha filha está em suas mãos. Leve-a daqui imediatamente. A voz do Lorde da cidade Fonte Celestial ecoou por toda a cidade. As pupilas de Lin Jinjian se contraíram. O senhor da cidade ia. O coração de Shen Lingjiu também afundou, tomado por um pânico sem fim. 4 manifestações de visão espiritual, quebre para mim. Um estrondo ensurdecedor ecoou novamente no céu. Dentro da cidade do senhor de Tianyuan, um rugido violento ressoou. Imediatamente depois, foi como se 4 elefantes divinos surgissem dentro de seu corpo. Um instante depois, 4 corpos espirituais de elefantes divinos emergiram do corpo do senhor da cidade Fonte Celestial. E o senhor da cidade Fonte Celestial se despedaçou instantaneamente. Os 4 corpos espirituais de elefantes divinos, imbuídos de um ki tirânico incomparável, dispararam em direção aos 4 guerreiros da raça das trevas, cujas auras também haviam ascendido ao reino do quase imperador, não muito distantes dali. A força incomparavelmente violenta do que quase destruiu tudo. O mundo inteiro pareceu ter parado por um instante. Pai, ao ver a cena no céu, Shen Lingjiu não conseguiu mais se conter e soltou um lamento dilacerante, desejando sair correndo dali. A morte de seu pai despedaçou completamente o coração de Shen Lingjiu. Arrependimento, pânico, dor, todos os tipos de emoções invadiram o coração de Shen Lingjiu. Lingjiu não podemos trair o sacrifício do senhor da cidade. Lin Jinjian cerrou os dentes, puxou Shen Lingjiu que queria sair correndo, e rapidamente escapou usando uma técnica de fuga. No céu, os 4 corpos espirituais de elefantes divinos, carregando ki tirânico, já haviam atingido os 4 guerreiros da raça das trevas. Ainda mais aterrador, o que continuou a aumentar. Planície Norte. 3 domínios místicos. Em uma selva exuberante e viçosa. Havia muitas flores belíssimas na selva, e uma fragrância suave e delicada permeava o ar. Uma mulher graciosa e sedutora vestida de roxo caminhava atordoada, alheia às belas flores ao seu redor, que não conseguiam atrair sua atenção nem um pouco. Irmãzinha, você não amava flores mais do que tudo? Aqui, ao lado da mulher, um jovem magro disse lentamente, com os olhos cheios de emoções complexas. Irmão sênior, não fale, eu quero me acalmar, respondeu Tang Yunin, com um tom totalmente desprovido de emoção. O coração de Ye Xinggen estava confuso. Desde que se separaram daquela pessoa misteriosa, sua irmã mais nova estava assim, abatida e desinteressada em tudo. Irmã Júnior, aquela pessoa misteriosa fez algo com você? Vou contatar o ancião imediatamente para me vingar dessa pessoa. Ye Xinggen então rangeu os dentes e disse, não, irmão sênior, ele não fez nada comigo. Tang Yunin balançou a cabeça, um traço de ternura sem precedentes aparecendo em seus olhos. Você soube? A família Lin, na verdade, não prendeu aquele Jian Li. O Jian Li que o santo da terra sagrada do universo prendeu era um impostor. Sério? Impossível, um corpo falso com um poder de combate tão grande. É um corpo falso, a família Lin ofereceu outra recompensa. Nesse instante, não muito longe da selva, começou uma discussão. O coração de Ye Xinggen disparou, tomado pelo choque. Um corpo falso, aquele que eu capturei era realmente um corpo falso. Tang Yunin, que estava ao lado dele, também ergueu repentinamente o olhar, como que um trovão e uma súbita compreensão a atingindo em cheio. Um corpo falso, nesse caso, então, essa pessoa misteriosa é Jian Li. Capítulo 451 Entrada para o Lago do Sol e da Lua. Isso explica porque, sob a orientação da pessoa misteriosa, seu irmão sênior capturou Jian Li quase sem esforço. Aquela pessoa misteriosa era Jian Li, só ele poderia saber seu verdadeiro esconderijo. Jian Li, afinal era você? O coração de Tang Yunin estava repleto de emoções complexas, mas ao mesmo tempo, havia um toque de expectativa. Ao menos, agora sei quem você é. Ao pensar nisso, uma onda de alegria surgiu no coração de Tang Yunin, e seu humor inexplicavelmente melhorou bastante. Irmã Júnior, precisamos retornar à Terra Sagrada do Universo rapidamente. Nesse momento, Ye Xinggen, que estava ao lado dela, disse a Tang Yunin com uma expressão grave. Já que Ye Xinggen foi vítima de um falso homicídio, a família Lin certamente não deixará o assunto morrer. A primeira pessoa que a família Lin procuraria seria ela mesma, afinal, neste assunto, ela era ostensivamente a maior beneficiária. Mesmo que Ye Xinggen explicasse que foi coagido, a família Lin não deixaria o assunto para lá facilmente. Afinal, a família Lin realmente pagou com uma arma meio imperador e uma técnica imperador de alto nível. Por enquanto, eles só podiam retornar primeiro à Terra Sagrada do Universo. Assim que retornassem à Terra Sagrada do Universo, nem mesmo a família Lin ousaria pressioná-los demais. Tang Yunin assentiu com a cabeça, também compreendendo a gravidade da situação. Jovem mestre Ye, para onde vai? Nossa família Lin precisa da sua ajuda em algo. Nesse instante, uma voz rouca soou. Junto com ela, veio uma presença de Qi incrivelmente poderosa, como se quisesse suprimir toda a floresta. Ye Xinggen e Tang Yunin sentiram um arrepio na espinha e seus corpos enrijeceram repentinamente. Planícies do Norte. Região Sul. A região sul das planícies do norte consiste em vastas florestas de montanha, com cadeias montanhosas entrelaçadas e paisagens agradáveis. No céu acima da floresta da montanha, um jovem, como um raio de luz, acelerava em direção ao interior da mata. Mestre, o Lago do Sol e da Lua está à frente.
No corpo do jovem, uma besta do pesadelo se formava a partir de uma névoa negra. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente enquanto ele olhava para frente, liberando sua vasta energia mental para sondar a área à sua frente. Sob o véu da energia mental de Jian Li, uma vasta área se refletia na mente de Jian Li. Adiante, estendia-se uma antiga floresta montanhosa, onde os rugidos de bestas demoníacas frequentemente ecoavam e, ocasionalmente, sons intensos de batalha podiam ser ouvidos. Em toda a floresta montanhosa, muitos cultivadores aguardavam silenciosamente em vários pontos. Havia também muitos cultivadores procurando algo nos arredores. Besta do pesadelo, você está enganado? Não há nenhum lago do sol e da lua aqui, nem mesmo um lago comum. Depois de vasculhar uma grande área, Jian Li não encontrou nenhum lago do sol e da lua e perguntou, confuso. Mestre, lago do sol e da lua, lago do sol e da lua. Ele só aparece quando o sol e a lua brilham juntos. A besta do pesadelo ao lado dele então disse lentamente. O sol e a lua brilhando juntos, Jian Li murmurou baixinho, com um toque de surpresa no coração. Ele não esperava que o lago do sol e da lua fosse tão milagroso, aparecendo apenas quando o sol e a lua brilhavam juntos. Esta floresta montanhosa possui leis ancestrais. Todos os dias, ao entardecer, surge um espetáculo maravilhoso, o sol e a lua brilhando juntos. Só precisamos esperar mais 2 horas. A besta do pesadelo olhou para o sol escaldante no céu e acrescentou. Jian Li assentiu com a cabeça 2 horas e então esperaria. Logo em seguida, Jian Li parou de voar e desceu na selva abaixo, até a entrada do Lago do Sol e da Lua. Ao redor da entrada do Lago do Sol e da Lua, muitos cultivadores já estavam reunidos. Eles se reuniram em grupos de 2 ou 3, aparentemente também aguardando a abertura do Lago do Sol e da Lua. Havia muitos especialistas poderosos das forças mais importantes, incluindo alguns anciãos das terras sagradas, bem como alguns cultivadores livres poderosos. No entanto, o nível de cultivo desses cultivadores era basicamente superior ao do reino do Rei Sábio, com muitos no reino do Grande Sábio, e Shen Lu chegou a encontrar alguns cultivadores no Reino Supremo. Ponto de virada recente 3 horas depois, obtenha uma medicina espiritual de 80.000 anos no Lago do Sol e da Lua coordenadas 376.457. Ponto de virada recente 5 horas depois, mate uma besta demoníaca de nível santo no Lago do Sol e da Lua coordenadas 279.157 e obtenha um núcleo interno de besta demoníaca. Calamidade da luz de sangue 6 horas depois, morto por uma besta demoníaca no Lago do Sol e da Lua coordenadas 291.187. Calamidade da luz de sangue 3 horas depois, morto por um companheiro no Lago do Sol e da Lua coordenadas 189.267. Jian Li usou o sistema de roteiros de vida para verificar os roteiros de vida deles. Muitos cultivadores tiveram algumas oportunidades, mas a grande maioria sofreu uma calamidade da luz de sangue e morreu no Lago do Sol e da Lua. Por que tantos especialistas de renome estão reunidos aqui? Jian Li franziu ligeiramente a testa. E essa taxa de mortalidade é muito alta. Segundo informações da besta do pesadelo, embora o Lago do Sol e da Lua seja um lugar com muitos tesouros, aqueles que vêm para cá são geralmente cultivadores comuns. Os poderosos especialistas das grandes forças geralmente não valorizam os tesouros do Lago do Sol e da Lua. Além disso, não existem muitos perigos lá dentro, então é impossível que um grande número de cultivadores morra. Agora, muitos especialistas poderosos das forças mais importantes estão reunidos aqui. Será que algum tesouro importante está prestes a aparecer no Lago do Sol e da Lua, ou ocorreu alguma mudança imprevista? O coração de Jian Li estava cheio de dúvidas, e ele não encontrou nenhuma pista útil em seus roteiros de vida. Logo em seguida, Jian Li anotou as oportunidades úteis, preparando-se para aproveitá-las assim que entrasse. Quanto às calamidades sangrentas, Jian Li não quis se incomodar com elas. Ei, aquelas pessoas são da seita imortal reversa. De repente, Jian Li descobriu um grupo de cultivadores com intenções assassinas em outro canto da selva. Todos esses cultivadores pertenciam à seita imortal reversa, liderada por um homem de meia-idade com roupas pretas justas. O homem de meia-idade estava sentado de pernas cruzadas no centro de um grupo de cultivadores da seita imortal reversa, com uma expressão silenciosa. Os membros da seita imortal reversa ao seu redor estavam implicitamente concentrados nele, também aguardando a abertura do Lago do Sol e da Lua. Nome: Tan Vuyun. Reino primeiro nível do reino do quase imperador. Físico: corpo de rei espiritual. Destino é talento de quase imperador. Roxo: soberano regional. Roxo: sorte incrível. Roxo. A roteiro de vida: personagem secundário em Grande Imperador do Caos, ancião da seita imortal reversa, anteriormente um grande ancião da Terra Sagrada do Universo. Durante uma exploração do Reino Secreto, ele traiu a Terra Sagrada do Universo e se juntou à seita imortal reversa. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente, 15 dias depois, obtenha um cristal divino de fusão de almas no Lago do Sol e da Lua coordenadas 267.736. 17 dias depois, obtenha o tesouro secreto do quase imperador Tianji no Lago do Sol e da Lua coordenadas 198.278. 78 dias depois, absorva uma pílula espiritual do imperador de 3 revoluções no Lago do Sol e da Lua e alcance o nível de quase imperador do segundo nível.
Um especialista poderoso no reino do quase imperador, um ancião da seita imortal reversa, anteriormente um grande ancião da terra sagrada do universo, que mais tarde se juntou à seita imortal reversa. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Ele não esperava encontrar pessoas da seita imortal reversa ali também. No entanto, ele estava ali pelo tesouro secreto do quase imperador Tianji, então Jian Li não precisava se preocupar muito. Além disso, a força de Jian Li já havia atingido um nível extremamente poderoso. Mesmo que tivesse que lutar contra um quase imperador do primeiro nível, Jian Li tinha confiança suficiente. O ponto de virada recente deste ancião da seita imortal reversa foi, na verdade, o tesouro secreto do quase imperador Tianji. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.